Bom dia, sétimo ano. Na aula de hoje, nós vamos começar a estudar a partir da unidade 2, página 32, do livro 1. Tá? Página 32, unidade 2, livro 1. Acabamos de falar sobre crônicas, principalmente as argumentativas, né, e como elas afetam o nosso dia a dia. E entrando na ideia do dia a dia, nós vamos falar sobre regimentos e certificados, né, o que eles podem comprovar. O que acontece? Dentro dessa ideia, nós vamos começar a falar um pouco sobre os documentos formais, né, sobre redigir textos que têm regras dentro da formalidade específica para comprovação e estabelecimento de regras. Os regimentos e os certificados, né, o que eles podem comprovar e para que eles servem? Basicamente, o que é um regimento e o que é um certificado? O regimento ele vai se caracterizar literalmente por reger, né? Ou seja, por criar, reger ali as regras, vai criar regras, ele vai ser definido como um conjunto de normas, basicamente, né? E de regulamento. Então, dessa forma, através do regimento, eu posso entender que ele é um conjunto de normas que são definidos por aquele determinado ambiente, por aquela determinada instituição, para regulamentar como tudo vai funcionar ali dentro. Então, basicamente, o regimento é um conjunto de normas que vai estabelecer a maneira como as coisas vão funcionar em um determinado ambiente. Então, nós temos um regimento interno de escola, nós temos um regimento, por exemplo, de um clube, né, onde você vai entrar e tem certas regras para você cumprir. Então, o regimento ele vai trabalhar dentro dessa ideia. Ele vai criar regras, estabelecer regras que eu preciso, tá, levar em consideração e cumprir. É para isso que serve o regimento. Existem regimentos que são muito abrangentes, que vão pegar, por exemplo, uma área muito grande, como uma cidade ou algo do tipo. E existem regimentos que são específicos para pequenos locais. Existem regimentos de escolas que são específicos para aquela escola. E existem regimentos que são específicos para todas as escolas, né? De maneira generalizada para todas as escolas. Então eu tenho que ficar atento a como redigir, né, a como criar esses regimentos. Não distante disso, nós temos os certificados. O que é um certificado? Basicamente, o certificado é aquilo que vai comprovar, tá, que eu fiz algo ou que eu tenho determinado conhecimento de algo, que eu tenho a capacidade, tá, de exercer ou de criar ou de mostrar ou de, enfim, trabalhar com aquilo que eu estou dizendo que eu posso fazer. Basicamente, ele vai determinar, tá, o assunto ou a tarefa, ele vai determinar que eu sou capaz. Tá? O certificado ele serve para determinar e comprovar que eu sou capaz de exercer determinada função e de exercer determinada tarefa, né, cumprir determinada tarefa. Basicamente, então, o regimento ele vai criar as regras de como funciona um determinado local e o certificado ele vai comprovar, né, que eu tenho determinadas habilidades as quais eu estou alegando. Esses certificados eles podem vir de diferentes formas. Por exemplo, eu posso ter um diploma, né, como traz a imagenzinha aqui. Eu posso ter um diploma de faculdade e esse diploma de faculdade, né, ou de qualquer outro curso, ele é um certificado de que eu exerci, que eu posso exercer a função a qual eu alego, né, dizer estar apto, né, que eu estou alegando estar apto para ela. Esse certificado ele vai trazer aí um poder, né, um peso maior, claro que se ele for de uma instituição reconhecida publicamente. Basicamente, quanto mais reconhecida publicamente essa instituição for, mais validade terá o meu certificado. Para isso, eu vou ter alguns regimentos dentro de algumas secretarias para estipular o valor desse certificado. É claro que todo certificado tem seu valor, mas nós também temos que deixar claro que alguns certificados não é que eles possuem mais valor, mas eles são mais reconhecidos, eles têm um reconhecimento maior, né, dependendo da área e dependendo também de onde eu vim com esse certificado, dependendo da faculdade, dependendo do curso, dependendo da escola, dependendo de quem assina esse certificado, isso tudo vai variar. Mas o que nós sabemos, né, é que no mundo de hoje o certificado ele vale muito. Tá? Ele vai valer muito justamente para me diferenciar das outras pessoas que talvez estejam ali lutando por uma vaga de emprego ou por uma colocação numa listagem para entrar num curso ou algo do tipo. Quanto mais certificados eu tenho naquela área, isso indica que eu sou mais apto a exercer aquela função porque eu tenho mais conhecimento. Basicamente, o certificado vai comprovar, né, a minha capacidade para exercer
Obviamente, como eu disse, quanto mais eu tenho, em teoria, o certificado diz que eu posso exercer aquilo com uma maior destreza, né? Que eu posso exercer aquela tarefa ou aquela função com uma maior capacidade. Sendo esse certificado homologado, né, liberado pelas portarias do MEC, por exemplo, né, que é o Ministério da Educação, ele vai ter uma validade maior. Então, basicamente, nós vamos nos ater agora, nesse momento, ao regimento interno. A aula é uma aula introdutória à ideia de regimento, tá? Então, basicamente, vai ser uma aula só sobre uma ideia do que é, e futuramente nós teremos outras aulas que partirão para a prática realmente. Então, basicamente, nós vamos ter aqui a vivência democrática na escola, né, e o regimento do Grêmio Estudantil. A nossa escola ela não possui um Grêmio Estudantil, mas é uma boa, podemos pensar nisso, pelo menos como um projeto, para que vocês possam entender como isso realmente pode favorecer a ideia, né, crescente de democracia dentro da mente e dos corações de vocês. A democracia, nós sabemos, né, ela é a maneira que nós temos de governar, de exercer, né, um governo, de exercer toda a nossa ideia dentro da sociedade, pelo menos da maior parte da sociedade atual, onde todos nós temos voz, todos nós podemos apresentar os nossos argumentos, todos nós podemos apresentar a ideia que nós temos do que é melhor para a sociedade de um modo geral, mesmo sendo essa sociedade apenas a sociedade escolar, tá, que é uma sociedade menor, não estamos pegando de âmbito nacional nem municipal, mas o que nos permite, de certa forma, criar um regimento para esse Grêmio, que seria algo parecido com uma pequena prefeitura, né? O Grêmio Estudantil são alunos que são eleitos por outros alunos para representar e dar voz aos alunos. Ao invés de todos os alunos saírem, né, questionando e argumentando, e cada hora um vai lá, né, na diretoria, na coordenação, ou com o professor, para reclamar de determinada situação, o Grêmio Estudantil ele vai existir para centralizar todas essas reclamações, todas essas ideias, todas essas possibilidades de mudança e melhoria. Então, o Grêmio Estudantil ele é criado e ele no caso, é feita uma eleição, né, dentre todos os estudantes, e, obviamente, nós vamos ter ali presidente do Grêmio, vice-presidente do Grêmio, tesoureiro do Grêmio, nós vamos ter secretários, subsecretários, nós vamos dividir esse Grêmio em secretarias, né? Alguém dentro do Grêmio vai cuidar da parte de esportes, outro vai ser responsável pela parte do contato direto com os professores, outro pelas aulas de reforço, por exemplo. É um trabalho interessante, mas que justamente por envolver tantas pessoas, ele precisa de um regimento, ele precisa de ter um livro de regras, né? Ele precisa estabelecer regras para que ele funcione da melhor maneira possível, para que literalmente não vire bagunça, né? Se nós juntamos muitas pessoas com ideias diferentes, ideias distintas e não temos regras, né, um regulamento a seguir, literalmente isso pode virar bagunça depois e é um problema. Então, por que e para que eu vou elaborar o regimento do Grêmio Estudantil? Basicamente, nós vamos elaborar o regimento do Grêmio Estudantil para que tudo possa ser organizado da melhor forma possível. E é claro que, assim como tudo que é feito em grupo ou em equipe, esse regimento ele vai passar por uma revisão, 2 revisões, 3 revisões, até que ele alcance aquilo que a democracia tem como base, que é a maioria aprovar. Então, a partir do momento que eu criar um livro de regras ou estabelecer regras para o funcionamento desse Grêmio Estudantil, eu preciso que a maior parte do Grêmio Estudantil, né, já eleito ali, ele possa aprovar para que isso possa realmente tomar característica agora de lei, como se fosse uma lei. Olha, a partir de agora foi aprovado por a maioria do corpo estudantil, né, do corpo do Grêmio Estudantil. Então, a partir de agora, isso aqui é regra e todos vão ter que seguir. Então, na vivência democrática dentro da escola, o regimento do Grêmio Estudantil ele vai servir para estabelecer regras para o funcionamento do próprio Grêmio e dentro do Grêmio nós vamos estabelecer regras também para o funcionamento do restante da comunidade escolar, dentro da comunidade escolar que abrange ali os alunos. E como nós vamos levar certas reclamações, ideias e tudo aquilo que o Grêmio tiver como atribuição. Nas próximas aulas nós vamos entrar dentro das atribuições do Grêmio Estudantil e como criar esse regimento. Basicamente, essa é uma aula introdutória, como eu disse. Nós vamos pegar aqui o básico que nós temos, que é a introdução, e aqui um exemplo do regimento estudantil que nós vamos abordar na próxima aula. Ok? Até mais.